Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, aconteceu uma situação e agora, acho que foi hoje, tá? Eu não sei ao certo porque como eu tô de viagem e eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu acabei viajando hoje cedo. O vídeo que vocês assistiram mais cedo eu deixei gravado, tá? Mas aconteceu algo agora, eu tava olhando o Twitter, que mostra assim, como as coisas são distorcidas, né? Porque quando você pega aí o mainstream, quando você pega aí os esquerdola, eles falam que os nerdolas, né, a galera, os verdadeiros nerds são tóxicos, são preconceituosos, que eles só sabem criticar, que eles vão atrás, que eles, sabe, eles pintam aí a galera nerdola. Nem, cara, aqui é difícil por causa dos cachorros. Se vocês escutarem cachorros aí, pessoal, desculpa, tá? Vou tentar gravar aqui porque senão não sai vídeo, tá? E aqui no interior é cachorro latindo, carro passando com música alta igual acabou de passar. Mas enfim, eles pintam os nerdolas como se fossem verdadeiros demônios, né? Mas a gente observando a vida, a realidade, a gente vê que é totalmente o contrário. Que quem vai atrás, que quem ameaça, que quem não aceita o contraditório, que quem não pode... Não, olha só, não pode desviar 1 milímetro ali dos ideais é a galera esquerdola, são os lacrolas. É o pessoal mais intolerante que existe. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu e vocês vão concordar ou não comigo. Não sei se vocês conhecem um youtuber chamado Rafa Camargo. Eu não sei qual o tamanho do canal dele. Às vezes eu assisto o vídeo deles, mas eu nunca parei pra ver, tá? Não vou ver aqui agora também, mas eu acredito que ele seja um youtuber assim, de tamanho relativamente grande, porque todos os filmes que eu assisto no Cinemark, e eu não sei se são no Cinemark, tem propaganda com o Rafa Camargo. O Rafa Camargo falando de alguma coisa, de algum filme, de alguma situação. Nos filmes que eu vou assistir. Foi assim com a Anaconda. Foi assim com Super Mario Galaxy esses dias pra trás. Foi assim com Saint Seiya. Foi assim com todos os últimos filmes que eu assisti. Sempre o Rafa Camargo tá lá falando alguma coisa no cinema. E eu sei que tá rolando aí Demolidor, né? Demolidor, a segunda temporada. E aparentemente o Rafa Camargo tem algumas opiniões parecidas com de algumas pessoas aí ligadas à Liga Nerdola ou aos nerdolas no geral, né? Porque eu não consegui recuperar, tá? Mas aparentemente um perfil falou bem do Rafa Camargo pela opinião dele, porque bate, né? O Rafa Camargo mencionou esse Twitter, né? E como esse perfil é odiado pela galera lacrola, os caras, eles foram pra cima com tudo do Rafa Camargo. E eles foram pra cima dele numa força que o cara simplesmente resolveu deletar o Twitter. Ele não aguentou, cara. Olha que loucura. O cara, ele tem um canal com milhares de pessoas. Eu não sei se já chegou a 1 milhão. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Enquanto a gente vai conversando. Deixa eu só olhar aqui o canal do Rafa Camargo, que aí fica mais certinho, que ó, Rafa Camargo. Bora dar uma olhada. Tem 129 mil inscritos aqui, ó, Rafa Camargo Reviews. Ele sempre aparece no cinema, pessoal. Mas o que acontece? Ele interagiu com esse perfil e simplesmente a galera caiu matando. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual foi a interação, tá? Não dá pra ver o que o Rafa Camargo disse, mas o perfil do Nerdola Vader falou o seguinte: Rafa Camargo Based, quando você encontrar páginas Marvetes glorificando a segunda temporada de Demolidor, Renascido e demonizando aqueles que questionam, fiquem alerta. Sim, eu tô começando a gostar da série, mas nunca que eu vou lutar contra a realidade. Daredevil Born Again é um Frankenstein e a Marvel Studios é a culpada. Os influenciadores apenas incentivam a positividade tóxica. Tudo é perfeito. Então eu tendo a acreditar que o Rafa Camargo seguiu essa linha de pensamento, falando que melhorou um pouco, né, a série, mas que não dá pra falar que ela é totalmente boa e que é um arremendo que eles fizeram ao longo dos episódios. Aí o que acontece? As pessoas começaram a criticar o Rafa Camargo por ter interagido, porque aparentemente ele falou alguma coisa tipo, valeu amigo. A única coisa que eu tenho é esse aqui, ó, o Miguel do Piuí falando o seguinte: fizeram o Rafa Camargo deletar o Twitter. E uma conta citando o Rafa Camargo falando o seguinte, ó, o cidadão chamado Nerdola Vader de amigo
é pra esse tipo de youtuber que vocês não viu. Então você já vê que o tipo de cancelamento, né? Nossa, olha só. Rafa Camargo chamando o Nerdola Vader de amigo. É pra esses caras que vocês não viu? É pra esses caras que vocês dão holofote? Não acredito que ele seja amigo do Nerdola Vader. Isso começou em massa, tá? Começou com tanta força que o Rafa Camargo preferiu deletar o Twitter do que ter dor de cabeça. Eu acho bobeira, tá? Simplesmente, cara, manda um foda-se bem gigante pra esses caras. Mas dá pra entender também, como eu disse, ele é ligado aí à parada de cinema. Então a última coisa que ele quer é o nome dele aí ficando sujo com as agências de marketing e ele perdendo, né, o que talvez seja o ganha-pão dele. Quem entrou nessa treta foi o nosso grande queridíssimo amigo gigante Richard. Ele veio lá mostrar, né, pro Miguelito do Piuí que, assim, a galera que tá cancelando o Rafa Camargo, que é um cara totalmente de boa, é a galerinha que acompanha o Piuí. É a galerinha aí que exalta esse tipo de atitude que o Miguel tem às vezes, de ficar reclamando. Ai, nossa, olha só, tudo lacração pra esses nerdolas. O Giga falou o seguinte: seu público todinho aí, pede pra eles darem um tempo, Mig. E aí eu não sei se foi de Mig de amigo ou Mig de Miguel, né? Aí o Miguel falou o seguinte: a verdade é que a cada 2000 anos perseguem e acabam com um verdadeiro inocente. Aí o Giga falou: aqui no Twitter é a cada 2 dias, Mig. E a verdade é que sempre é a turminha que você bajula. Não sei se vocês lembram, mas é a turminha que o Peter disse, né? Que, assim, menos tóxico, né? É o lugar menos tóxico é esse aqui, tá? Aí o Miguel respondeu o gigante Richard falando o seguinte: tá bom, seu dissimulado. E o Giga falou assim: calma, não sai da conversa ainda. Responde mais pra virar vídeo. Com certeza vai virar vídeo. Ou vai virar vídeo direto ou ele vai reagir ao meu vídeo, porque o Giga gosta de reagir aos meus vídeos. Valeu, gigante, meu queridíssimo amigo Richard. Aí, só pra vocês verem, eu peguei alguns comentários do próprio post do Miguel, tá? Olha só. Depois falam que os nerdolas são os tóxicos. Olha a galera que tá cancelando o Rafa. E por nada. Exatamente, cara. Cara, provavelmente ele falou assim: valeu, meu amigo. Simplesmente, valeu, meu amigo Nerdola Vader. Só foi o suficiente pros caras destruírem ele ali. E, ó, Rafa Camargo não está errado. Tem filha pra criar. Filha pra crises. Filha pra criar ao invés de responder troll na internet. Eu faria o mesmo se tivesse filha. Cara, eu mandaria todo mundo se fuder. Falar assim: se não gostou, foda-se, cara. Foda-se. Igual eu falei, às vezes apertou o botão dele, né, em questão monetária. Que, ó, que tem de mais o Nerdola Vader? É só um esquisito qualquer, como qualquer outro aqui nessa rede deprimente. Falou mentira? Não, cara. Todos somos pessoas quaisquer. E assim, o fato do cara chamar ele de amigo, simplesmente porque ele exaltou ele naquele momento ali, né? O Rafa Camargo chamar o Nerdola de amigo porque o Nerdola tava exaltando o Rafa Camargo é a coisa mais normal. Que eu, assim, acho que o Rafa tá melhor sem Twitter. Ninguém merece Twitter, deve estar mais feliz. Eu peguei só esses, mas se você pegar lá o Twitter, você vai ver muita gente falando assim: cara, foda-se, as opiniões desse cara eram uma merda mesmo, não vai fazer falta nenhuma. Um monte de gente. Só pra fechar o Twitter, só pra fechar o vídeo, o Nerdola Vader comentou o seguinte, ó: Rafa Camargo se tornou vítima da própria turminha que alimentou. Eu chamo de turminha do amor, mas a verdade é que não passam de cães sarnentos. Foram os nerdolas que cobraram o cara? Na realidade, foram esses psicopatas virtuais viciados em acabar com a sua linha da vida. É a mesma turma do trem sojado, do Piuí, né? Que se recusou a assistir um filme que condena PEDs. E a mesma turma do Ovolete, que mal defendeu a companheira de trabalho que criticou um episódio de The Last of Us. Animais traiçoeiros é o que não faltam nessa rede social. E é até bom que ele tenha abandonado esse circo e espero que foque naquilo que importa na sua vida. Ele mostrou ali o perfil da conta do Rafa Camargo que não existe mais. Enfim, pessoal, o que vocês acharam dessa treta? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.